السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Respeitados irmãos, estimadas irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala no Qur'an al-Karim e o Nabi sallallahu alayhi wa sallam através do seu sunnat ensinam-nos e encontramos no Qur'an e encontramos nos hadiths ensinamentos em relação aos pilares do Iman, aos pilares da fé. São 6. Nós estamos a falar dos 5 pilares do Islã, que é o testemunho de fé, o salat, o zakat, o jejum e a peregrinação. Estes são 5 pilares do Islã. Mas neste momento estamos a falar dos pilares da fé, do Iman, que são 6. A crença em Allah, a crença nos anjos, nas escrituras, nos mensageiros, no dia do juízo final e na predestinação. Destes 6 pilares do Iman, da fé, queremos falar do 4º pilar, que é a crença nos mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala enviou mensageiros para guiarem a humanidade, para transmitirem à humanidade a sua vontade. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. E enviamos para cada povo um mensageiro, para que admoestasse o seu povo, para que ensinasse o seu povo a adorarem unicamente Allah e a afastarem-se de tudo quanto se adora em vez de Allah, que é o Taghut. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Allah enviou para cada povo um mensageiro. Numa outra parte do Corão, Allah diz: وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Para cada povo enviamos um guia. Então, estes mensageiros, estimados irmãos, que começaram com Adam alayhi salam e terminaram com Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. O primeiro mensageiro enviado para a humanidade foi Nuh alayhi salam. É verdade que antes dele já existia Adam alayhi salam, que foi o primeiro profeta. E nós estamos a falar do primeiro mensageiro. Daí a diferença entre Nabiyun, que é profeta, e Rasul, que é mensageiro. Normalmente os álimos nos ensinam que há uma diferença entre Rasul e Nabi. Rasul é um profeta que recebe uma mensagem para divulgar. Nabi é um profeta que não recebe nenhuma mensagem nova para divulgar, mas ele é enviado para confirmar uma mensagem anterior. É o caso de Nabi Zacarias. Os profetas que vieram depois de Nabi Musa não traziam algo de novo. Todos eles seguiam as ordens do Taurat. Por esta razão, estimados irmãos, dizíamos que os profetas são muitos. Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu certa vez perguntou ao Nabi alayhi salatu wassalam e disse: Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, kam waffa iddatul anbiya, qual é o número dos profetas? Então, se
o profeta é alguém que recebe um mandato divino, o mensageiro também. Então todo mensageiro é profeta, mas nem todo profeta é mensageiro. E aqui Abu Dharr al-Ghifari quer saber, pergunta ao Nabi alayhi salatu wassalam, no hadith narrado pelos imamos Ahmad e At-Tabarani, pergunta ao Nabi alayhi salatu wassalam, kamuwaffa iddatul anbiya, qual é o número exato dos profetas que Allah subhanahu wa ta'ala enviou? Nabi alayhi salatu wassalam em resposta diz, 124,000 من ذلك الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. Neste hadith, o Nabi sallallahu alayhi wa sallam dá-nos um número, cerca de 124.000 profetas, dos quais 315 foram mensageiros. Este era o número exato, ou o Nabi sallallahu alayhi wa sallam apenas estava a nos dar uma aproximação só? O Nabi só estava a nos dar uma aproximação, por isso mesmo disse no fim, Jamman Ghafira. Quer dizer, é um número, é um grupo enorme de mensageiros que Allah enviou. O que nos leva a dizer isto, que este número é só para termos uma ideia, não um número conclusivo, é que depois Allah subhanahu wa ta'ala revela ao Nabi alayhi salatu wassalam no Coran al-Karim e diz, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Mensageiros que já te relatamos a sua história antes, e outros que não te relatamos nada sobre eles. Então, os profetas mensageiros mencionados no Coran são 25. E não vamos dizer que este é todo o número de mensageiros. Portanto, há mensageiros que Allah subhanahu wa ta'ala relatou a sua história ao Nabi alayhi salatu wassalam, e há outros que Allah subhanahu wa ta'ala manteve silêncio. Então, quantos eram? Por isso o Nabi diz, Jamman Ghafira, um número enorme, um grupo enorme de mensageiros. Se tivermos em conta que Allah diz, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, e enviamos para cada povo um mensageiro, então podemos ver que o número era maior dos mensageiros que foram enviados. Do universo dos profetas e mensageiros, 5 foram destacados. Estes, poderíamos dizer, que foram os líderes. De todos estes, 5 foram muito importantes. O seu empenho foi tão evidente e visível que mereceu o destaque de Allah no Coran al-Karim. Quem são estes 5? Foram o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa e Nabi Isa. Estes são os chamados Ulul Azmi min ar-Rusul. Al-Azm significa firmeza. Estes foram os mais firmes. Isto não quer dizer que os outros não eram firmes, não. Mas estes destacaram-se mais. Tiveram um empenho excelente. Qual é a prova de que estes 5 são os mais destacados? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Ahzab, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. Recorda-te de quando fizemos o pacto com os profetas. وَمِنْكَ, fizemos contigo, de ti, tomamos o pacto de ti. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ, de Nuh, وَإِبْرَاهِيمَ, وَمُوسَى, وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Portanto, estes 5 foram aqui destacados. Estimados irmãos, prestem atenção para este versículo de Surat Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de Nuh, Ibrahim, Musa e Isa, estamos a notar que a sequência aqui obedeceu
a cronologia do tempo em que cada um destes mensageiros apareceu. Porque naturalmente, Nuh veio antes de Ibrahim. Ibrahim veio antes de Musa. Musa veio antes de Isa. E o Nabi Muhammad veio... Aliás, o Nabi Muhammad veio depois de Isa alayhi salam. Então, por que Allah aqui não seguiu a sequência? Primeiro mencionar Nuh, depois de Ibrahim, depois de Musa, depois de Isa, depois de Muhammad. O versículo não está estruturado assim. O versículo começa com o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ. Recorda-te de quando tomamos o pacto. مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ. De ti. Primeiro começa com o Nabi Muhammad. Depois é que vem وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمٍ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمٍ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Se o Nabi veio depois de Nabi Isa, por que foi mencionado em primeiro lugar? Para dizer que destes 5, o mais destacado foi o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. É verdade que ele foi o último, mas teve um empenho excelente entre estes 5. É por esta razão que no dia do juízo final, quando as pessoas procurarem junto dos profetas a intercessão deles junto de Allah a favor das pessoas, estes 5 serão destacados. As pessoas vão pedir Nuh, não vai dizer que não sou eu. Vão ter com Ibrahim, ele vai dizer que não, esse cargo não me pertence. Vão ter com Musa, e Musa alayhi salam vai dizer que não, é melhor ter com Isa alayhi salam. Quando forem ter com Isa alayhi salam, este dirá, não, esse é o lugar de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Então o Nabi alayhi salatu wa salam irá interceder pelas criaturas no dia do juízo final. Estimados irmãos, este é um grande privilégio. Mas por que Allah subhanahu wa ta'ala enviou os mensageiros e os profetas? Qual foi a causa? Naturalmente, há muitas causas para servirem de exemplo, para transmitirem a mensagem de Allah. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não quis que enviasse Jibril para cada um de nós. Receber o wahy não é o mesmo que estar a tomar uma chávena de café. É uma tarefa penosa. E quem nos relata isso é o próprio Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam e os seus companheiros que presenciaram os momentos em que ele recebia a revelação. Certa vez um dos companheiros do Nabi pergunta ao Nabi alayhi salatu wassalam: Ya Rasulallah, kayfa ya'tika al-wahy? Como é que a revelação chega a ti? Como é que se faz? Como é que se operacionaliza esta questão da revelação? Como é que te chega a revelação? O Nabi alayhi salatu wassalam diz: Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Às vezes aparece na forma de um sino. Só um sino, parece corrente que está sendo puxada. Depois ele diz: wa huwa ashadduhu alayya. E essa é a maneira mais difícil para mim. O que é que ele ouvia? Era a voz de Jibril a transmitir a mensagem. E aqui, neste momento, o Nabi sallallahu alayhi wa sallam entrava num estado em que Aisha radiyallahu anha descreve que quando Allah revelou Surat At-Tawbah, o Nabi sallallahu alayhi wa sallam tinha colocado a sua cabeça no meu colo. Quando Allah revelou Surat At-Tawbah, pelo peso da revelação, quase que me partia a perna. Quem poderia suportar uma coisa dessas? Há momentos em que Jibril vinha na forma humana. Então aí quem se transformava era Jibril.
Há momentos em que Allah subhanahu wa ta'ala inspirava o seu Nabi, lançava apenas o que ele queria lançar. Mas nesta forma em que o Nabi alayhi salatu wassalam sentia o peso da revelação, é que o estado do Nabi alterava-se. Ele mesmo tinha que sair da sua condição humana para estar mais preparado para receber essa revelação. Então aí os sahabas, entre eles Abu Huraira, diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam certa vez recebeu a revelação enquanto fazia muito frio e ele estava todo a transpirar, a deitar suor. Em pleno frio, o Nabi está a transpirar. Quem poderia suportar isso? Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala não mandou Jibril para todos nós, mas em cada povo Allah escolhia uma pessoa ou duas para através deles transmitir a sua mensagem. Então, estimados irmãos, ainda vamos falar da causa. Queremos apenas falar de uma das causas do envio dos mensageiros. Mas antes de irmos para lá, se todos estes mensageiros vieram com a mesma mensagem, a sua fonte é única, que é Allah, então crer neles faz parte dos pilares do imã, dos pilares da fé. O muçulmano não será muçulmano se não acreditar em todos os mensageiros que Allah enviou. E descrer num único mensageiro é o mesmo que descrer naquele que os enviou, que é o próprio Allah. E isso já não se chama Islã, já não se chama religião nenhuma. Então as pessoas que caíram nas malhas da descrença, embora continuem ainda alegando que creem em Allah, o problema é que rejeitaram alguns profetas. Alguns rejeitaram Musa alayhi salam. Outros aceitaram Musa, mas rejeitaram Isa alayhi salam. Outros aceitaram Isa alayhi salam, mas rejeitaram Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. E isso não é imã, não é fé. Porque todos eles têm a mesma proveniência. Vieram de Allah, foram escolhidos por Allah para trazer a mesma mensagem. Embora tenham legislações um pouco diferentes de acordo com a condição de cada povo e a evolução de cada povo. Mas a essência da religião, a base da religião, que é a crença num único Allah Criador, não há nenhuma divergência entre os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Então por que Allah enviou os mensageiros? São várias as razões, mas a razão mais importante, o Corão Al-Karim dá-nos uma resposta direta, imediata e clara. No Surat An-Nisa, depois do primeiro versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. A resposta vem no versículo a seguir: رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Foram mensageiros, alviçareiros e admoestadores. Alviçareiros vieram anunciar a boa nova para aqueles que seguirem as ordens de Allah. Admoestadores vieram advertir para os perigos se seguirmos um caminho errado e afastarmos-nos daquele que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu. Portanto, foram mensageiros, alviçareiros, admoestadores, exatamente para fazer o quê? لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Para que as pessoas não tenham, no dia do juízo final, para que as pessoas não tenham desculpa nenhuma diante de Allah. Allah é misericordioso e Allah é justo. Não podia Ele conduzir as pessoas para o inferno
sem alertar, sem enviar um mensageiro, como é que nós podemos saber o que é que Allah requer de nós? Ele mesmo tem que nos dizer como é que Ele quer ser adorado, o que é que devemos evitar, o que é que devemos fazer, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer. Essas coisas todas, só Ele é que pode nos revelar. E como é que Allah poderia fazer isso? Enviando os mensageiros. Enviando os mensageiros para comunicarem aos homens a vontade do Criador. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Depois que Allah enviou os mensageiros, para que as pessoas não tivessem desculpa nenhuma perante Allah no dia do juízo final, dizendo que nós não sabíamos. E é isto que Allah subhanahu wa ta'ala revela no Quran al-Karim, Surah Taha: وَلَوْ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ. E se nós os tivéssemos exterminado com um castigo antes de termos enviado os mensageiros, لَقَالُوا, teriam dito: رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا. Oh Allah, por que não enviaste antes um mensageiro para nós? قَبْلَ أَن نَذِلَّ وَنَخْزَى, antes de encararmos esta humilhação. Então, para que isso não acontecesse, Allah enviou os mensageiros. A verdade é que os mensageiros todos foram fiéis, transmitiram fielmente a mensagem divina. O problema começa com os seguidores, é que depois vão desvirtuar a mensagem. O problema começa já com os seguidores. E quanto mais as pessoas se distanciam do tempo do profeta, então mais se alarga o espaço para essas inovações, essas deturpações da mensagem. Então Allah enviou exatamente para isto. E o que é que nós estamos a fazer? Até hoje há pessoas, incluindo muçulmanos, estão à espera de uma ordem especial de Allah para poderem começar a fazer salat. Diz que Allah ainda não decidiu. No dia que Allah decidir, vocês vão de me ver como é que vou fazer salat. Mas aqui está aqui Allah a dizer que, olha, nós enviamos mensageiros exatamente para vos admoestar. Ou você chega no dia de Qiyamah e vai dizer que, olha, Allah estava à espera só de um sinal seu. Há pessoas que até hoje não querem aquilo que o mensageiro já trouxe. Não. Eles querem que Allah lhes mande uma linha especial, um celular especial que Jibril traz e, olha, espera lá, Allah vai ligar daqui a pouco para ti. E isso nunca vai acontecer. Então, os seres humanos devem se esforçar para conhecer o que é que os mensageiros ensinaram. E temos dito, nós em matéria de dunya, corremos atrás do dunya. Em matéria de din, queremos que o din corra ao nosso encontro. Isso não acontece. Estimados irmãos, nós estamos a falar de ensinamentos que deles depende o nosso destino nesta vida e no akhira. E não nos preocupamos. Quando nos falta pão, ficamos transtornados. Fazemos levantamentos, manifestações por causa de pão, só para alimentar o estômago. Não nos conformamos. Com o custo de vida, as pessoas ficam transtornadas. Perdem todo o pudor, perdem toda a moral, por causa do custo de vida. Agora, aquilo do qual depende o nosso destino, ninguém se preocupa. Dini tem que vir nas nossas casas, e se estamos a dormir, tem que nos esperar até acordarmos. Entretanto, no Dini não há impostos, não tem IVA. O pão que tanto amamos tem IVA. Mas o Dini não tem IVA, não te cobra nem IVA, não te cobra absolutamente nada, só quer uma coisa só, a sua obediência e entrega total. Então ninguém pode pensar que, olha, não, eu não sabia. Allah enviou mensageiros e cabe aos seguidores desses mensageiros disseminar essa mensagem para que ela possa chegar a quem ainda dela não tem conhecimento. Se não fizerem isso, vão responder perante Allah.
Por que que algumas pessoas se desviaram se vocês tinham a luz? Naturalmente, a maneira de apresentar essa mensagem, há regras. Você primeiro tem que se iluminar com essa mensagem, tem que se purificar com essa mensagem para depois levar para os outros. Então, estimados irmãos, isto é muito importante. Nós parece que ainda não conseguimos dar o devido respeito e a devida urgência que estes mensageiros merecem. As pessoas vão estudar a história, conhecem tudo sobre os homens das cavernas, conhecem tudo sobre as grandes guerras mundiais, conhecem tudo sobre os grandes levantamentos, conhecem tudo sobre governantes, dirigentes, e pouco conhecemos acerca dos mensageiros de Allah. Não há semana de um profeta, esta é a semana de Musa alayhi salam, conhecermos a sua história, a sua obra, o que ele fez. Nós não conhecemos. É por isso que quando chega dia 3 de fevereiro não apanha ali nome de nenhum mensageiro como herói. E eles foram verdadeiros heróis. Foram verdadeiros heróis. Eles não libertaram terras somente, libertaram as almas. Resgataram as almas das garras do Shaitan, das garras da descrença, da idolatria, e conduziram as pessoas para o caminho reto, a senda reta de Allah. Estes são verdadeiros heróis. Mas hoje sabemos tudo mais alguma coisa sobre qualquer coisa, exceto sobre os nobres mensageiros. O que é que nós sabemos mesmo do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, que foi o último dos mensageiros? Até hoje ainda estamos a caminhar a passos lentos, a passos de camaleão, para conhecermos a essência da mensagem que ele trouxe. Estimados irmãos, precisamos conhecer estes nobres profetas, conhecermos os seus ensinamentos. É verdade que cada mensageiro anunciava a vinda de um outro mensageiro. Com a chegada do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, todas as pessoas devem seguir os ensinamentos do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Por essa razão, quando o Nabi alayhi salatu wassalam em Medina viu Umar ibn al-Khattab com uma página do Taurat a ler, ele ficou zangado e disse: Ya ibn al-Khattab, ó tu filho do Khattab, Wallahi, law kana Musa hayyan, ma wasa'ahu illa an yattabi'ani. Se Musa estivesse vivo, ele não teria outra forma senão seguir-me. Com a vinda do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, ele selou a mensagem. Portanto, aqui a ordem estabelecida por Allah é a ordem que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam trouxe. Então nós precisamos conhecer e aprofundarmos este quarto pilar do Iman, conhecermos os mensageiros de Allah e fazermos deles nossas referências para o nosso dia a dia. Eles são exemplos, são faróis neste caminho. Esses é que são as nossas verdadeiras referências. Às vezes você encontra pessoas, mashallah, maravilham-se com palavras de Mahatma Gandhi, com palavras de grandes filósofos, com palavras, não sei, de Aristóteles, por aí em diante, e deixam palavras de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninguém conhece essas palavras. No tempo de Imam Malik, as estrelas eram os álимos, porque os álимos eram os seguidores e são eles que transmitiam a herança dos mensageiros de Allah para os povos. Eles eram estrelas. É por isso que Imam Shafi'i radiyallahu anhu dizia: "Idha dhukira al-ulama fa inna an-najma malikun." Quando se fala de álимos, a estrela cadente é Malik radiyallahu anhu. E hoje quem são as nossas estrelas? Estrelas hoje é qualquer coisa, com cortes de lagarto, cheio de ferros no corpo, tatuagens, parece quadro, tudo isso. Mas são estrelas, e são referências, e são pessoas veneradas, honradas, respeitadas. Agora você aparece aqui com seu dini, de boa, quem vai te respeitar? Ninguém. As pessoas até
sentem raiva da sua presença. Já está a vir aí, agora já vem nos incomodar com aquelas coisas de Jannat e Jahannam. Ele por acaso já foi lá e voltou para nos dizer. É isto. É por isso que as pessoas vão cada vez mais alargando o abismo da perdição. Porque se você não respeita o que Allah respeitou, como é que você espera que Allah te respeite? Como? Estimados irmãos. Então, estimados irmãos, este ponto é muito importante. Era apenas uma exortação, tanto para mim assim como para vós. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.